Tendresse, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz e honrada. E. Ixi, eu tô pra. Peraí, deixa eu só arrumar aqui que eu acho que o povo tá vendo só metade da minha cara, né? Você tá vendo só metade de mim? Ou você tá vendo eu normal? Eu tô te vendo normal. Só isso. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais pra trás, né? Tá bom? Não tá, porque a gente tá com uma produção aqui atrás, tá? Não tá Que falando. chique. É porque tá aparecendo pra mim que as pessoas todas normal na tela. Mas ele mostrou aqui só metade. Bom, desliguei. Temos 9 pessoas já aí na live. 10. Vai aumentando. Gente, obrigado. Vai deixando um coraçãozinho se vocês estiverem gostando quando a gente começar a falar. Tendresse, se apresenta. Você é psicóloga, mas se apresenta, né, falem um pouquinho de você para o pessoal estar te conhecendo. Meu nome é Tendresse Lima, sou psicóloga clínica em Brasília e trabalho com esse tema de narcisismo materno, relacionamentos abusivos já há alguns anos. E a partir desses estudos surgiu o Grupo Mais Livres. Então eu sou idealizadora do Grupo Mais Livres, ele é atuante aqui em Brasília. Nós temos alguns encontros presenciais, uma vez por mês. Que são de reunião com filhas de mães narcisistas, né? Esse grupo do Mais Livres, ele é voltado para filhas de mães narcisistas. Ele acontece uma vez por mês em locais públicos. E nesse momento, ele não está acontecendo por causa da pandemia. Uhum. Mas a gente dá um jeitinho de sempre acontecer pelo menos uma vez por mês, um sábado por mês ou um domingo por mês, em locais públicos ou na casa de alguém que ofereça, para não gerar custos, porque esses encontros são gratuitos. Uhum. Né? São 4 horas durante uma manhã, ao qual a gente conversa sobre o caso de cada uma e sobre o transtorno no geral. Né? Esse projeto ele já tem 6 anos e dele hoje a gente já tem um canal no YouTube, uma página de um grupo fechado dentro do Facebook, que é o Mais Livres, o canal do YouTube também Mais Livres, e agora a gente começou esse trabalho no Insta também Mais Livres, né? Todos com esse nome Mais Livres. E ele serve de uma forma inicial para a gente começar a falar sobre transtornos de personalidade narcisista. Eu gosto de começar sempre falando, apesar da gente estar falando filhas de mães narcisistas, o filho, ele não tem gênero, né? Não é só filha, pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser marido, mulher, tio, vizinho, patrão. É um transtorno de personalidade, é um jeito de ser, é um modus operandi de agir. Então, independe da relação que ele esteja, ele vai ser um narcisista. E quem convive com ele vai ter sérios problemas. Das perguntas que o pessoal veio muito quando eu coloquei o tema narcisismo materno, a coisa era, o que é narcisismo? Eu falei, não, fala aí o que é, que muita gente está perdida e me perguntou bastante. Eu falei, gente, vai lá que ela vai explicar melhor. O nome, né? O nome Narciso vem de Narciso, daquele mito do Narciso, que é aquele homem que se vê a sua imagem refletida no espelho de água e vai de encontro a si, se apaixona por si mesmo e morre afogado. Né? Tem esse mito de Narciso. Então, o narcisista que vem dessa denominação é aquela pessoa que não é que ela se apaixona por si, ela não se apaixona por outra pessoa. É só ela no mundo, só ela existe. Ela se for olhar dentro da linguagem da psicanálise, é um egocentrista. Uhum. É aquela pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue se solidarizar com o outro. É tudo em torno de si, só está voltado a si. Então, o termo vem... Daí vem o transtorno de personalidade narcisista,
né, que vem desse nome do mito de Narciso, que é uma série de características, são 9 características descritas no DSM, que é o Manual Estatístico, né, de Transtornos Mentais, e onde vem descrito 9 características. A partir de 5 dessas características já é dado o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Opa, então peraí que eu quero saber agora. Como é que são 9 ou 10? São 9 características, 9 critérios. Se tiver 5, pelo menos você está dentro do meio. Eu falo sempre para a gente olhar essas 9 características como uma reguinha. Quanto mais você se aproxima do 5, as características do narcisismo todos nós temos. É natural que a gente tenha. Mas quando junta esse grupo de características em uma pessoa só, ao longo do tempo, inflexível, que não tem uma flexibilidade, isso é um transtorno. Então, então vamos fazer essas 9. Eu já estou aqui com um caderno. Eu tenho um caderno? Porque eu quero anotar agora. Se eu tenho alguém aí, ou minha mãe ou se eu conheço alguém que está aí dentro dessas características. Você consegue falar assim, sem ler? Ou... As 9 de cor, não, é enorme, a lista é gigante. Não, então depois a gente coloca na... Essas características são pessoas são extremamente voltadas para si, egocêntricas, só pensam em si, egoístas, gostam de chamar a atenção de alguma forma, ou pela sua religiosidade, ou pela a sua forma financeira, ou pela sua rede de amigos. Ela gosta de ficar no centro das atenções. E com isso ela passa por cima de tudo e de todos. Então, para ter essa atenção. A gente consegue... As pessoas falam muito do relacionamento abusivo. Quando você fala de relacionamento abusivo, a gente fala de homem e mulher, né? Normalmente casal. Nunca se pensa que pode estar nesse relacionamento abusivo dentro de casa. Até pela questão cultural mesmo, né? Normalmente aqui no Brasil a mãe ela é endeusada de tal forma que se você fala assim, minha mãe, você fala alguma coisa, a mãe fala assim, não, você é a filha que fala mal. Eu já ouvi isso, na verdade. Eu vi lendo um negócio de narcisismo, que eu tava procurando pra gente debater, né? Eu entender um pouco da história, e uma menina falava assim pra outra, que tem a filha de mãe, que é filha de mãe narcisista, ela falava assim, você é que não presta, porque mãe a gente, tipo, mãe falou, a água parou, era bem que assim, sabe? Então a gente nunca traz esse lado dos pais também. E aí que é o bicho que pega. Como que faz aí pra lidar com isso? O transtorno de personalidade narcisista, ele não escolhe gênero, raça, cor, classe social. Ele não é seletivo. Pode vir para qualquer pessoa. Pode ter um homem narcisista, uma mulher narcisista, uma pessoa trans narcisista, uma pessoa homoafetiva narcisista, mãe narcisista, tio narcisista, filho narcisista. Não tem... É um modus operandi, a pessoa tem um traço, tem uma personalidade. Né? Todos nós temos uma personalidade. Tem pessoas que têm alguns transtornos dessa personalidade. Né? O borderline, o narcisismo, o histriônico, tem uma série de transtornos que são descritos no DSM. Então, qualquer pessoa pode ser. Eu dou ênfase, o meu estudo dá ênfase ao transtorno de narcisismo materno, justamente por duas coisas. Ao longo dos anos de estudo, atendendo também vítimas de violência domésticas, num programa que eu participei há alguns anos atrás, e também dando apoio ao agressor, né, dentro desse projeto, quando a gente ia fazer o estudo da vida dessa pessoa, a gente chegava sempre no lar. Essas pessoas, a maioria delas, eu não estou falando que é causa-consequência, vindo de um lar disfuncional, diretamente é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Mas a grande maioria das pessoas com transtorno de personalidade narcisista vem de lares disfuncionais. E quando a gente vai perceber, falar de um pai agressor, às vezes é mais socialmente aceito do que falar de uma mãe que é abusadora. Não é aceito socialmente a gente falar de uma mãe abusadora. Então, quando chegava para mim no consultório
e onde a mãe era a narcisista, era muito difícil para esse filho aceitar ser filho que aquilo que ele vivia, que aquela história que ele viveu era de violência. Porque eles escutam, a gente nasce ouvindo na nossa cultura que toda mãe é boa, e a criança cai, dá o beijinho da mãe que sara, que o amor de mãe é o maior amor do mundo. Só que é um amor incondicional. Só que quando essa mãe tem um transtorno de personalidade narcisista, essa mulher, uma mulher que nasce com transtorno de personalidade narcisista, né, ou que desenvolve o transtorno de personalidade narcisista, não impede dela ser mãe. Essas mulheres, elas podem ser mãe. Né? Uma filha que tem transtorno, um filho que tem transtorno, uma tia, essas pessoas, as mulheres, elas podem ser mães. E falar que uma mãe é extremamente abusadora, perversa, é muito difícil para o filho aceitar essa condição de não ser amado, porque eles não amam, não têm afeto. E é muito difícil para a sociedade entender e enxergar essa mãe enquanto abusiva. A maioria das vezes, quando os filhos começam a falar que eles sofrem abuso ou começam a falar de alguma coisa disfuncional dentro do seu lar, a maioria das pessoas não escutam, pede para eles se calar. Ah, que é isso? Toda mãe ama o filho, isso é só um momento. Ah, isso vai passar, coisa de mãe e filho. As pessoas ignoram o problema, ignoram o transtorno por não saber, por falta de conhecimento, e isso é muito grave, porque uma vítima de transtorno de personalidade narcisista, ela tem sérias sequelas, sérios problemas ao longo da vida. Quando você tem um marido narcisista ou uma esposa narcisista, você vai ficar anos ali sendo abusado, né? Um relacionamento abusivo, mas você pode chegar no ponto e falar assim, não quero mais. E sair desse relacionamento, e esse marido, essa esposa, ser um ex. Como você vai fazer isso numa relação de parentalidade onde sua mãe ou seu pai é um narcisista? Não tem ex-mãe e não tem ex-pai. E quando mais grave que eu percebo é quando você é criado desde pequenininho, desde que você nasceu, numa relação sem afeto. Quando a criança nasce num lar que não tem afeto, ela fica totalmente desestruturada. Ela cresce um adolescente desestruturado, ela cresce um adulto desestruturado, achando que violência é normal. Ela não sabe nem que aquilo que ela vive é uma violência. Ela não sabe nem dizer que aquilo que ela vive é um abuso. Mas ela sente que ela é diferente. Ela não sabe verbalizar, ela não sabe dar nome. Mas ela começa a ver que na casa do outro, da amiga, é diferente, que a mãe da outra é diferente. Ela gosta de ficar mais na casa das amigas, não gosta mais de ficar na casa dela. Ela começa a perceber algumas coisas. E quando, em algum momento, ela consegue verbalizar, ela é calada pela sociedade. E muitas dessas pessoas chegam ao suicídio. Elas muitas têm ou depressão, transtorno de ansiedade, transtorno pós-traumático, é fato. É fato. É como se o transtorno pós-traumático é dado para aquelas vítimas que sobreviveram de guerra, né? Passaram por experiência extremamente traumática. E viver dentro desse lar sem saber é extremamente traumático, causa sequelas que têm que ser tratadas, têm que ser trabalhadas, têm que ser acolhidas por um profissional. Quando você fala dessa questão do pós-traumático, como se fosse a pessoa estivesse indo para uma guerra, essa relação mãe e filho é uma relação abusiva no sentido, eu sei que minha mãe é narcisista porque ela me espanca, porque ela me bate muito, porque, sei lá, ela grita comigo. É isso ou não? Pode ser, e também não é só isso. Abuso, violência, ele não é só, de fato, a pancada, o bater, o espancar. Existe violência física, existe violência psicológica, existe violência patrimonial, existe violência sexual. Todos esses tipos de violência, os filhos sofrem. Desde a patrimonial, a sexual, a violência psicológica e a violência, de fato, a violência física. Né? E às vezes uma mãe narcisista,
que joga muito, tem um jogo patológico nessa dinâmica da violência psicológica, ela é muito difícil do filho descobrir. Quando uma mãe bate no filho, espanca fisicamente, fica uma marca ali. Tem um arranhão, quebrou um braço, tem algo físico ali que valida aquela violência de fato. Agora, quando tem uma violência psicológica, como que esse filho vai provar que ele sofreu uma invalidação, ele não recebe afeto, ele foi negado dentro de casa, às vezes comida, às vezes roupa, às vezes palavras mesmo de afirmação que crianças precisam para o seu desenvolvimento normal, de palavras de afirmação, ser afirmadas, ser validadas dentro do seu lar. E uma mãe narcisista não valida o filho dentro do lar. E isso não é muito sutil. Isso é ao longo dos anos. A maioria dos filhos de transtorno de personalidade narcisista só se dão conta que passaram que aquilo que eles viveram é um lar abusivo na idade adulta. Hoje em dia, como começou a se falar mais sobre isso, estão aparecendo cada vez mais filhas mais novas, né, trazendo que a mãe tem esse transtorno. Mas a maioria que chega em consultório, elas não chegam falando, minha mãe é narcisista, eu sofro de abuso no lar. Não, são mulheres completamente anuladas. Elas chegam falando que não se reconhecem, não se dão bem na vida, não conseguem dar bem profissionalmente, não tem baixa autoestima, elas não conseguem manter um relacionamento saudável, tem muita procrastinação. Então, elas não têm essa clareza do que é um transtorno de personalidade narcisista. Elas não chegam no consultório procurando ajuda por serem filhas de uma mãe narcisista. Elas chegam com uma bagagem de sequelas, destruídas emocionalmente, começam a falar desses questionamentos, a gente começa a trabalhar a vida dessa pessoa e a gente vai chegar no lar abusivo. E muito provável, muitas, a gente vai chegar numa mãe abusiva, ou numa mãe disfuncional, num lar disfuncional. Né? São filhos, às vezes, que nasceram num lar onde um dos pais tem uma dependência, ou dependência de álcool, dependência de alguma substância psicoativa, ou dependência de jogo, de sexo. Agora a gente tem a dependência da internet, né? São lares disfuncionais. Existe uma certa violência nesse lar também. Né? Existe algumas necessidades do desenvolvimento dessa criança, elas vão ser negligenciadas, né, por causa desses abusos, dessas disfunções. Então, quando a criança ela precisa ter um lar saudável para ela se desenvolver, a sua autoestima, a sua autonomia, a sua tomada de decisão, as suas escolhas, né, a sua autoimagem. Então, quando a criança não é estimulada desde o seu nascimento, das suas fases iniciais, isso vai trazer sequelas e consequências muito na vida adulta. E essas mulheres chegam no consultório destroçadas, mas não falam de narcisismo. Porque nem sabe, às vezes chega sem saber nem o que é e depois vai se descobrir, né? Entendi. Uma pergunta que eu fiquei aqui, você conversa falando sobre o crescimento, que já cresce no lar narcisista, esses filhos, filhas. Mas assim, as pessoas não veem, tipo, que tá tendo esse abuso, sei lá, a mãe é narcisista, mas tem o pai, que muitas vezes tá do lado, normalmente também é narcisista, ou ele que, sei lá. Como que ela faz isso para as pessoas não conseguirem? Tipo, um vizinho ver, ou a família ver, né? O que acontece com essa criança. O maior medo de um narcisista é ele ser descoberto. É o pavor dele, é o pânico que ele tem, é ele ser descoberto. Como ele é muito articulador, ele é muito inteligente, narcisistas são muito inteligentes, narcisistas geralmente se dão bem na vida porque eles passam por cima de tudo, de todos. Então, às vezes, muitos deles são bem financeiramente. Narcisistas são muito bem articulados. Como ele sabe que ele é narcisista, ele vem desde muito tempo articulando as pessoas que estão à volta. Então, ele escolhe uma pessoa, um bode expiatório. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Ele não é mal o tempo inteiro com uma pessoa.
Mas nos momentos de intimidade, nos momentos que estão só os dois, ele comete os abusos. Ele não comete abuso na frente das pessoas. Muito raramente. Quando ele faz isso, é de uma forma sutil. Vem uma crítica forte, vem muito numa fala de coitadinho. Ah, eu dou tudo por você, eu faço tudo por ela, eu dou tudo para essa pessoa, para essa criança, e ela me trata dessa forma. Mas ninguém viu o tanto que essa mãe atacou ao longo dos anos para aquela filha chegar naquela idade tão reativa. Porque aquela filha foi criada por uma mãe, ela não nasceu daquela forma. Né? Às vezes, quando muito na adolescência, quando essas jovens chegam, ou esses jovens chegam na adolescência, eles chegam muito reativos, de tanto ouvirem crítica dentro de casa. E, por exemplo, se a mãe tem 2, 3 filhos, ela escolhe um, às vezes, para ser o bode expiatório. Os outros a gente chama de dourado. Ela vai pegar para Cristo ali. Os outros a gente chama de dourado. E aí, às vezes, tem um filho invisível. O dourado é aquele filho que ela vai dar tudo. Que ela vai favorecer a vida desse irmão. E, às vezes, ela vai provocar rixa entre os irmãos. Onde o bode expiatório vai ser o filho mau e o dourado vai ajudar, vai vincular com ela, vai fortalecer que ela é uma mãe boa e que o bode expiatório que é um filho ruim, que é um filho ingrato, que é um filho rebelde, que é um filho que não obedece, porque não é, fulana, a mamãe faz tudo por vocês. E o dourado está lá do lado para reafirmar que a mamãe faz tudo pelos filhos. O outro é que é rebelde. Ela vai fazendo uma campanha difamatória. Às vezes, ela não dá privacidade, ela não permite. Então, às vezes, ela doa coisas dos filhos sem falar. Ela vive a vida do filho como se fosse a dela. Então, ela abre quarto, vasculha as coisas, lê diário, pega as coisas do filho. Ela não deixa o filho ter uma privacidade. Então, essa criança, desde pequeno, ela também não aprende a ter uma identidade saudável. Ela não tem segurança de si. Quando tudo que essa criança, tudo que essa adolescente faz para essa mãe, por mais que ele tente fazer o melhor, nunca vai estar bom. E isso não vai ser aos olhos da sociedade, isso vai ser dentro de casa. Isso não vai ser o tempo inteiro, vai ser muito sutilmente ao longo de anos. É uma série de violências durante muitos anos. Não é o tempo inteiro, mas é a quantidade sutilmente ao longo dos anos que faz um estrago gigantesco. Então, são mães que não amam verdadeiramente, não é o amor autêntico desses filhos. Elas dissimulam muito, mentem muito. Tem uma forma muito patológica de lidar dentro da dinâmica familiar. E ela, como eu falei, ela é uma pessoa muito que fala muito, tem às vezes muito conhecimento, tem muita habilidade no falar. Ela é uma adulta, gente. A gente está falando de uma pessoa adulta e de uma criança. Um adulto, ele tem maior poder diante de uma criança. Então, esse adulto vai falar para outro adulto que a fulana é birrenta, que a fulana não é legal, que não obedece, é teimosa, sai demais, não ajuda em casa. Mas essa pessoa, ninguém vai ouvir essa criança. Ninguém vai ouvir esse adolescente. Geralmente, as pessoas vão falar assim, ô fulano, olha, melhora teu comportamento, né? Ou ajuda sua mãe. Sua mãe merece, sua mãe dá tudo por você. Né? Mas não viu que aquela pessoa, ela ajuda em casa, por mais que ela faça, por mais que ela tente ajudar, nunca tá bom. Nunca vai estar bom. E essa incansável tentativa de sempre fazer o melhor e nunca tá bom, a criança acaba introjetando, acaba passando para o subconsciente, às vezes para o consciente, que ela não é boa, que ela não consegue se relacionar, ela não consegue fazer as coisas direito, e ela acaba, quando se prontifica a fazer algo, ela faz algo, ela tenta a perfeição, com medo de errar. Porque ela já foi invalidada tantas vezes, que muitas vezes ela tem medo de tentar, tem medo de procurar emprego, tem medo, isso é inconsciente muitas vezes, tem medo de se arriscar em coisas novas, por causa da crítica alta que ela viveu ao longo dos anos. Então ela tem, às vezes... meio que sempre tentou e não consegue. Então fica naquela, eu vou tentar, não vou dar conta. Não consegue, ela foi invalidada. Desde de fazer uma comida,
Desde arrumar uma casa, nunca tá bom o suficiente. Uma filha nunca vai estar bom. E quando a criança cresce não sendo amada, ela não acha que a mãe ama. Isso não passa pela cabeça dessa criança, desse adolescente, que a mãe não ama. Essa criança, ela vai achar que tem algo errado com ela. Uhum. O que tem comigo que eu não sou merecedora de receber amor? Aí ela vai entrar em relacionamentos abusivos lá na frente e vai entrar numa confusão mental, sem saber o que passa por ela. Na verdade, ela está repetindo isso para ela mesma. O que acontece comigo que eu não sou merecedora de amor? Eu fiz um videozinho no canal do YouTube do Mais Livres sobre dedo podre. É aquela moça que chega no jovem adulto que entra em vários relacionamentos e as pessoas, ela acaba achando que tem aquele dedo podre, que não sabe escolher pessoas. Mas como é que está a autoestima dessa pessoa? Como é que está a confiança dessa pessoa, né, em si próprio? Às vezes, muitas das vezes, quando a gente vai traçar esse caminho, a gente vai chegar num lar abusivo, a gente vai chegar numa mãe narcisista. Nossa, me fez muito sentido agora. Quantas vezes que a gente fala que é mulher de bandido, né? Apanha e continua, e volta. Talvez pode ser até por isso. Foi assim que ela aprendeu, né? Ela aprendeu a ser sempre apanhar, não sei, até psicologicamente falando, né? Não só apanhar. Não ser valorizada. Não ser valorizada. Então, para ela tá ali, ela não pode ter algo melhor, um relacionamento melhor. Pessoas... Porque ela viveu a vida inteira daquele jeito, né? São pessoas que mendigam amor. São pessoas que mendigam atenção. São pessoas que se contentam com muito pouco e acabam entrando nessas relações abusivas, né? O que aconteceu comigo, que nem minha mãe me amou, eu não presto, eu não sirvo para nada. Eu sou fadada a morrer sozinha, a não ter ninguém na minha vida. É algo errado comigo, eu tô dedo podre. Nossa, complicado. E uma pergunta que eu tinha deixado aqui. A pessoa, ela nasce narcisista ou ela se torna narcisista? Porque no fim, esses filhos podem, então, no futuro também serem narcisistas por conta de como cresceu, de como foi o dourado, né? Que você falou, que é o mais... sempre o que é elogiado e tal. E esse dourado tem muito mais possibilidade de ser narcisista ou não? Nasce assim ou não nasce assim? Como que é? Essa pergunta de nasce assim ou desenvolve assim, ela sempre aparece, né? Os estudos mostram que tem uma predisposição genética, mas não é determinante. Também tem o fator da dinâmica da família, né? Não é só um fator que será determinante. A genética não é determinante e passar por um lar, o comportamental também não é determinante. É uma série de fatores. Quando se cruzam, vai poder desenvolver um transtorno de personalidade narcisista. Lembrando que a personalidade ela é desenvolvida até os 7 anos de idade, né? Ela é estabelecida ao longo aí também um pouquinho aí da adolescência, né? Então, se a gente for olhar dentro dessa teoria do transtorno, das personalidades, ela é desenvolvida aí, mas ela tem um fator genético, ela tem um fator comportamental e ela tem um fator ambiental. Porque um narcisista, ele, ao longo do tempo, ele vai nascer narcisista, vamos dizer assim, ele vai desenvolver, ele é narcisista. Ele pode for um narcisista com um grau mais leve, vamos dizer assim, que é uma escadinha. Eu falei que é de 5, aí tem 6, 7, 8, 9, né? É uma escadinha. Então, quanto mais próximo de 5 vai ser mais leve, quanto mais próximo de 9 vai ser mais... Vai ter uma característica mais pesada, vai ser mais perverso, e daí para a psicopatia é uma linha muito tênue do narcisismo. Eles falam que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. Porque tem esse grau, essa escadinha, né? E às vezes não é narcisista, mas ele está no 4. Ali no 4,5. Entendi. Então, não tem uma determinação direta. Nascer é filho de peixe, peixinho é. Não, não é assim. Existe também pessoas que vão aparecer na vida dessa criança ao longo desse desenvolvimento. Talvez a mãe dela pode ter sido narcisista, mas ela foi criada dentro de um lar acolhedor. Ela fez terapia quando pequena, ou encontrou um professor
que deu acolhimento, é uma série de coisas que vai ter influência dentro do desenvolvimento de um transtorno de personalidade. E mesmo um narcisista, quando ele está mais leve, se ele se sentir prejudicado, não é ele prejudicado, não, gente, nunca. É ele se sentir prejudicado, ele não estando bem, ele pode até procurar um psicólogo para poder fazer um trabalho de redução de dano, porque o dano com o narcisista ele sempre vai existir, é da personalidade dele. Então, a gente vai trabalhar algumas habilidades e pode trabalhar uma redução desse dano, mas é muito difícil um narcisista procurar ajuda de um psicólogo. Eles só se vêm encaminhados pela justiça. Os que eu atendi até hoje só vieram encaminhados pela justiça e só ficaram no tempo que a justiça determinou. Como que é esse lance da justiça? O filho, como que eles chegam nesse ponto? Não é filho, né? Qualquer pessoa. Às vezes ele vem encaminhado pela justiça, um narcisista numa relação de marido e mulher, espancou uma mulher. Uhum. Aí entra na Lei Maria da Penha, o juiz determina que ele faz o atendimento psicossocial por 6 meses. Aí eles vêm, passam pelos grupos, são atendidos por 6 meses, são liberados. Então, nesse papel eles vêm, nessa função de encaminhados pela justiça. Às vezes é um filho que bateu na mãe, espancou uma mãe, alguém fez uma denúncia, esse filho foi encaminhado pela justiça. Ele vai chegar no atendimento psicológico e pode ser encaminhado, né? Nem sempre chega também, tem uns que vão direto, dependendo do grau aí, vai direto para preso, né? Eu vou... Então, não é fácil identificar um narcisista, tá? Porque eles têm muito medo. Então, eles são muito bonzinhos com os outros, são muito solícitos, são muito legais, são pessoas generosas, mas dentro de casa não são pessoas legais. É muito... Para chegar nesse... Você tem que ouvir muito quem convive, muito filho, aquelas pessoas muito próximas ali, para você... tem um ouvido hoje, né? Que a gente consegue identificar. Dentro de uma fala, a gente já está tão acostumada a ouvir as queixas que é fácil. Quando você está acostumado, é fácil identificar. Mas no senso comum, não é fácil. Principalmente com essa cultura nossa de que toda mãe é boa e amor de mãe é incondicional. Gente, mãe adoece, tem mãe bipolar, tem mãe borderline, tem mãe com transtorno de personalidade narcisista, tem mãe com cardiopatia, tem mãe que sofre de doenças do fígado, de qualquer doença. Mãe pode adoecer. Mãe também pode ter transtorno de personalidade narcisista. E a nossa sociedade não está pronta para ouvir isso. Não está pronta para acolher esses filhos que sofrem. Geralmente a sociedade escuta eles como poliqueixosos, como ninguém é nada na vida, como pessoas que são problemáticas, pessoas birrentas. A sociedade não está pronta para acolher esses filhos, infelizmente. Eu vou deixar como eu estava falando pro pessoal que essa live vai para o YouTube, para ficar lá. Eu já vou subir ela para lá hoje. E aí eu vou deixar, porque eu fiquei curiosa, acho que algumas pessoas também devem ter ficado, para a gente ver esse nível do narcisismo, né? Se quem a gente conhece ou não, passando desses 5 pontos. Eu vou deixar na descrição do vídeo já. Uma das coisas que você falou agora que eu fiquei aqui pensando, talvez as pessoas nem sabem falar assim, ela é narcisista, vai falar que ela é bipolar, né? Deve ser bem comum. O transtorno bipolar, o borderline, na fase mania deles, tem algumas características bem parecidas. Quando é jovem narcisista, quando é um filho narcisista, mais jovem adulto, é muito confundido com bipolaridade ou borderline. Eles, às vezes, dão um diagnóstico mal feito, vão chegar primeiro... Se chega primeiro a um borderline, uma bipolaridade, para depois chegar no narcisista. Por falta de conhecimento também dos profissionais, porque o transtorno de personalidade narcisista ele não é muito estudado dentro das faculdades. Isso quando as pessoas procuram profissionais, às vezes se frustram, porque o psicólogo não sabia o que era, ou o psiquiatra não sabia o que era.
não é culpa dos profissionais. A nossa formação no Brasil hoje ela é falha em termos desses transtornos. Não se tem uma pós-graduação que se estude especificamente o transtorno de personalidade narcisista, porque isso dá uma pós-graduação, isso dá um mestrado só sobre transtorno de personalidade narcisista, de tão vasto e amplo que é essa personalidade. Ela é muito perspicaz, ela engana muito fácil todo mundo. E fica por anos enganando todo mundo, e ela maltrata, ela anula, ela oprime quem é o bode expiatório. Só que os outros não percebem isso. O papel do pai, né? O pai muitas vezes é ausente, ele é prejudicado também. Porque às vezes é uma pessoa maravilhosa para o pai, faz para o pai. Ou é a pessoa que faz doações na igreja. Como que uma pessoa que faz doação maltrata um filho dentro de casa, não ama seu filho? Né? Tão religiosa, tão boa, né? Tem histórias, se eu for contar as histórias que eu já ouvi de abusos maternos, às vezes vocês nem acreditam, de tão bizarro. A gente gosta de história. Conta um assim, que você passou, assim, que você possa contar pra gente. Se puder, olha, né? Já mães que abusam sexualmente de suas filhas, mães que teve uma mãe que pegou a filha como se tomou posse da filha, como se fosse filha dela, falando que ia cuidar, que ia enganando, né? Que ia cuidar da filha e se tomou posse dessa filha da neta, como se fosse filha dela. E tratou a mãe, que é a filha dela, como uma empregada. Ao ponto da casa ter empregada, a empregada dormir dentro do quarto com a filha, com a neta, que virou filha, e a filha, de fato, dormir num quartinho do fundo, no papelão no chão. No papelão. Meio parece inacreditável, né? Eu vou fazer assim, tá faltando aí uns 20 minutos, eu vou abrir agora os comentários para todo mundo, tá? Aí o pessoal fala até mais ou menos, a gente fica esses 20 minutos conversando. Se vocês tiverem alguma pergunta para Tendresse, podem perguntar. Deu certo, gente. Ergue tua câmera, que a Moni falou. Será que tá errado aí, minha cara? Não, tá certo. Não, foi no início. Ah, foi no começo. Meu Deus. Podem, se vocês tiverem, a gente vai começar. Vai continuar conversando. Eu vou aproveitando para quem não conhece ainda, visite o canal do Mais Livres no YouTube. A gente tem um grupo fechado de ajuda também no Facebook, Mais Livres. Pode pedir a solicitação lá do convite, que a gente libera para vocês entrarem. Lá tem muito relato, muita experiência. O Mais Livres do Facebook, ele acolhe também as vítimas de relacionamento narcisista no geral. Não só mães narcisistas, marido narcisista, filho narcisista, pai narcisista, irmão narcisista, madrasta narcisista, sogra narcisista, nós temos de tudo lá, gente. Lembrando que transtorno de personalidade narcisista é uma forma de ser, é uma forma de estar no mundo. Então, independe da parentalidade, independe do sexo, essa pessoa vai ter um modus operandi. Ela vai fazer tratamento de silêncio, que é uma técnica que eles usam. Tem muita coisa para a gente falar. Gaslight, que é uma forma de abuso. Tratamento de silêncio, que é uma forma de abuso. Tem inúmeras coisas que eles fazem em todos os relacionamentos. Isso independe. Uhum. Tem alguém falando aqui. Deixa eu ver quem está falando. Como que eu faço para ver? Tá. Marina, tá falando... Ai, Jesus. Gostaria muito de ter uma psicóloga como a Tendresse aqui na minha cidade. Os psicólogos não têm essa preparação e eu sofro muito por querer cuidar de mim agora que estou longe da minha mãe narcisista. É difícil mesmo. Imagina, você mora onde? Eu não sei se ela... Acho que creio que tá aí. Gente, se alguém precisar de atendimento, eu faço atendimento também online, tá? Eu coloco à disposição. Vocês conseguem contato comigo pelo Instagram do Mais Livres, pelo canal do YouTube Mais Livres e também pela página lá
do Mais Livres do Facebook, tá? Mas a gente também tem muita... No canal do YouTube, eu vou falar sobre... falo sobre tratamento de silêncio, falo sobre contato zero, né, que é uma forma que os filhos podem se proteger, e pedra cinza, que é uma técnica também que é muito utilizada, que eu ensino em consultório para os pacientes para começarem a fazer. Mas o que é mais importante, gente, para quem convive com um narcisista, o que é mais importante é o conhecimento. Leiam bastante, vejam bastante vídeo, observem bastante o comportamento da pessoa. E às vezes não precisa nem ser um narcisista. Se aquele comportamento te faz mal, se aquele comportamento não está te fazendo feliz, se aquele comportamento está acendendo a luzinha lá no seu coração, dizendo que não está legal, que você não tenta mais não, vai ler, se afaste desse comportamento, independente de quem seja, se for mãe, se for irmão, se for pai, se for marido, se for filho, se afaste um pouco para você tentar entender o que acontece. Vai buscar literatura, vai ler sobre transtorno de personalidade narcisista, ver o que é. E falando sobre as 9 características, Carol, eu fiz um e-book, eu não sei se tem como, você que sabe mexer mais com tecnologia. Ele é um e-book reduzido, que ele tem essas características todas destacadas dentro desse e-book. Aí, se você puder anexar, eu não sei se consegue, anexar em algum lugar ou da sua página, para as pessoas terem acesso no YouTube. Aí eu coloco na descrição do... Lá ele já tá, tem todas as características do DSM e está um pouco mais explicativo para as pessoas, está mais acessível. Se você puder colocar para as pessoas disponível. Bacana, tem muita gente aí te elogiando, falando que você é a melhor psi do mundo, são suas pacientes já, estão aí te elogiando, falando... Obrigada, amiga. Ju, Projeto Mais Saudável, falou... Cadê? Como identificar um narcisista. A gente falou já mais no começo. Eu já vou subir esse vídeo para o YouTube. Quer falar um pouquinho mais rápido? Eu fez 2 perguntas. Como identificar um narcisista? Como identificar a característica mais visível de uma pessoa narcisista? Se você... como identificar um narcisista? Primeira coisa, se você não está feliz no relacionamento, sua luzinha já está acesa. E por que você não está feliz nesse relacionamento? Essa pessoa te apoia? Ela te incentiva? Ela está do teu lado? Se ela te anular dos amigos, começar os amigos, todos os seus amigos terem problema, se ela começar a te isolar, já está errado. Sua luzinha já começa a piscar mais. Se ela não te trata como uma pessoa adulta, se ela quer mandar em você, se ela te priva de algumas coisas que você tem capacidade de fazer, às vezes ir numa padaria, ir num barzinho, desconfiar demais, outra coisa que você deve, as luzinhas vão se acendendo. O que eu vejo sempre, o que eu falo sempre, não está feliz? Pensa, vai ler sobre o que é abuso, vai ler se o que você passa é abuso. Muitas pessoas que passam por abuso psicológico não sabem o que é abuso psicológico. Se você não está feliz, mesmo que não tenha levado um tapa, mesmo que não tenha sido empurrado ou levado alguma coisa com uma violência física, se você não está feliz, busque ler o que é abuso psicológico. Isso é muito importante. Abuso sexual, abuso patrimonial. Existem muitas formas de abuso, gente. Não é só a violência física em si. A criança, o adolescente, a mulher, o homem, eles precisam ser validados. Eles precisam ser reconhecidos enquanto pessoas. E às vezes você está num relacionamento, você não precisa se anular para você estar ali. Você pode ser você mesma. Você pode ter sua liberdade, você pode ter sua individualidade, você tem que ter sua privacidade. Se a pessoa do teu lado não te permite isso, tá errado. Tá, Alessandra de Andrés, devo tudo o que sou hoje a você, tudo mesmo, obrigada. Beijo, Alessandra. Pequena Pri, fale mais sobre como é a violência sexual causada pela mãe narcisista. Como a mãe pode fazer isso? Pesado, né? Gente, abuso sexual mesmo, de fato. A mãe molesta sexualmente os filhos. Chega a ter raiva do filho?
Pode ser chega a ter... a mãe narcisista tem inveja do filho, sei lá. São mães que têm inveja, são mães que competem muito. A relação de uma mãe narcisista é muito de competição. Sempre o dela vai estar melhor. Por isso que a filha nunca consegue satisfazer, chegar a esse grau de perfeição que essa mãe exige em tudo, uma simples coisa, arrumar uma casa, lavar uma vasilha, se arrumar. Nunca para essa mãe narcisista, essa filha vai estar bem. Ela não escolhe amigos bons, ela sempre vai ter defeito. A mãe tem que potencializar. Mesmo que a gente não goste em algo dos nossos filhos, a gente tem que ter carinho para falar, a gente tem que ter carinho para consertar, a gente tem que ter carinho para corrigir. Não são como essas mães fazem, né? O abuso, voltando um pouquinho, o abuso às vezes é difícil de acreditar, mas existem mães que abusam sexualmente dos filhos, tanto das filhas mulheres quanto dos filhos homens, tá? Abuso de fato ou molestação. Absurdo. A Adriana tem uma vida muito melhor depois da Tendresse. Eita, Tendresse tá chique, ó. Tendresse é a melhor psico do mundo. Eu, Maria Aurelene, conheço uma mãe que espancou sua própria filha. Agora a criança não quer nem ficar perto da mãe. Como tratar essa criança? Ela não perdeu a guarda, não? Tá com a mãe ainda tá com a guarda? Gente, quem viu quem assistiu essa violência, né? Como que foi feito? Essa criança ela tem que ser acolhida. Essa criança ela tem que ser acolhida na dor dela, tem que ser validado na dor dela. Porque quando a criança apanha, é porque... O que as pessoas falam? É porque ela mereceu. Ela acha, a criança, a primeira coisa que a pessoa fala, o que ela fez para merecer? E às vezes foi violência gratuita. Né? E essa criança às vezes não sabe nem por que ela está apanhando. Às vezes é o irmão tem voz, fez algo, né? Às vezes foi o irmão que fez algo inadequado, alguém lá não foi legal no trabalho, e a criança apanhou. Então essa criança ela tem que ser acolhida na sua dor. A gente tem que validar essa dor dessa criança. Você sofreu violência, doeu a sua mãe te bater, porque não pode nem falar que dói, né? A criança não pode nem falar que apanhou e que dói, que a mãe manda calar a boca, não pode chorar, não pode. A gente tem que, em consultório, a gente faz todo um trabalho primeiro de estabelecer uma relação de confiança com essa criança, porque ela não vai confiar em qualquer um. As crianças, as vítimas de violência, elas têm uma dificuldade enorme de pôr limite. Elas têm uma dificuldade enorme de dizer não ao outro, porque elas nunca foram amadas, elas querem ser aceitas. Nossa. Elas querem ser amadas. Então, elas medicam amor nas relações. Não tem amor genuíno nas relações de afeto da mãe. Então, ela vai buscar esse amor em outras relações de forma doentia, porque ela não aprendeu a se comunicar, a conviver, né, de forma natural, de forma saudável. Então, ela vai entrar em relacionamentos repetidos. E, às vezes, quando ela chega lá no final, ela só vem para o consultório, às vezes, quando ela apanhou do marido, ou quando ela saiu de uma relação, sem entender. Elas chegam muito por causa dessas relações de casamento. Quando a gente vai trabalhando, a gente vai chegar na mãe. É muito difícil uma filha validar uma violência de uma mãe de cara e vir buscar atendimento porque é uma filha de uma mãe narcisista. Geralmente, ela descobre isso em processo terapêutico. Vanessa falou, sei bem como é ser filha de uma mãe narcisista, triste. Graças a Tendresse, hoje sou livre. A Nayara Alves. Então, no caso, essa mãe acredita que porque o colocou no mundo, sustenta financeiramente e tem poder sobre os filhos. É uma dívida que o filho nunca vai conseguir pagar. Nem com a sua própria vida. A sensação que o filho tem é que ele está em dívida com essa mãe e essa mãe sempre cobra. Essa mãe vai cobrar tudo, gente. Tudo que ela faz para esse filho, ela vai cobrar. Se ela te dá uma roupa, ela vai cobrar. Se ela te dá uma comida, ela vai cobrar. Se ela te deu a vida, ela vai te cobrar. Só que essa criança ela não pede para vir ao mundo. Quem escolhe, quem faz essa opção é a mãe dessa criança vir ao mundo. Né? E essa criança tem uma dívida ad eterno com essa mãe. Ainda tem aquela coisa religiosa dos filhos terem gratidão aos pais, né?
Ainda tem esse peso religioso em cima dos filhos, que eles têm que ser grato. Gratidão não é submissão, gente. Gratidão, tem uma fala, foi até a paciente, acho que foi a Alessandra uma vez que falou, que o padre Fábio de Mello falou que não é porque você sofreu abuso que você tem que ser grato a esse abusador o tempo inteiro. Se você sofrer, independente de quem seja essa pessoa, você tem que estar longe dela. Você tem que ficar longe. Não é que você não é grato por essa pessoa, mas você também não vai permitir que essa pessoa te magoe 1, 2, 3, 4, infinitas vezes, porque ela colocou tudo. Complicado, né? Tentar ver se tem mais perguntas aqui. Na verdade, tem eu que tô boiando. A Gabriela, quando a avó materna abusa dos netos, como... Oi, Jesus. É uma avó narcisista, no caso, seria. Eu não sei como é que fica o negócio lá. Prova na justiça. Como que prova na justiça? Se for criança, é que você falou, né? Tem que alguém ver e alguém denunciar, porque quem vai ficar uma criança? Prova, tem que ver o caso daquele menino lá eu esqueci, Bernardo, né? Que ele chegou aí na justiça, falou que estava sendo maltratado e mesmo assim acabou falecendo na mão dos pais, da madrasta. Justiça tem que ter prova. Quanto maior número de provas que você tiver, melhor. Então você tem que gravar todas as mensagens de celular, fazer vídeo quando você conseguir, ter testemunha, nunca estar sozinho, isso é muito importante, nunca estar sozinho com o narcisista. Sempre que você estiver com o narcisista, tem alguém do seu lado. Não vá sozinha a lugares. Se é sua mãe, leva uma amiga, leva uma irmã, leva alguém. Evite estar sozinho no ambiente com o narcisista, né? Se é uma avó, não deixa essa avó ficar sozinha com essa criança. Tenha sempre uma pessoa perto de vigilância ali nessa relação. Grave, filme, tire foto, faça o que você conseguir. Violência psicológica, ela não é fácil de ser comprovada, mas ela é possível. Ela não é fácil, mas ela é possível. A partir do momento também de uma análise de um psicólogo, de um profissional da psicologia, da psiquiatria, pode se elaborar lá os relatórios e ser comprovado alguns tipos de violência, né? Hoje em dia, graças a Deus, com a Lei Maria da Penha, né, validando a violência psicológica, o abuso psicológico, isso tem se tornado possível. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, a gente teve que ter uma delegacia especializada para a mulher, da mulher. Se isso fosse fácil, a gente não precisaria ter uma delegacia para a mulher, se fosse fácil. Gente, narcisista também fica velho, tá? Tem idosos narcisistas. Parece que narcisista só é gente jovem. Não. Narcisistas, eles envelhecem. Tem idosos narcisistas também, tá? A gente tem a facilidade de olhar para o idoso, vovozinho, vovozinha, cabelo branco, bonzinhos. A gente tem vovozinhos e vovozinhos diversos, psicopatas, narcisistas. Antes de serem pais, eles, né, são narcisistas. Deixa eu ver. Ter um filho, né? Ter um neto não protege, né, uma mãe de ser narcisista. Né? Eu não tô sabendo lidar com o negócio. Kézia, como conquistar a confiança de volta sem usar os mesmos... Não, pensa que a pessoa... Os mesmos métodos de narcisista. A confiança de quem seria, né? Eu não entendi. Eu também não entendi essa parte. Aí o cara fala assim, ó, como conquistar a confiança de volta sem usar os mesmos métodos dos narcisistas. Eu estou entendendo assim, como conquistar a autoconfiança. Eu acredito. A pessoa, né? Como ela se entende. Depois de passar por tantos... Sim, é possível recuperar essa autoconfiança. Qual é esse caminho? Primeiro, reconhecendo que você foi vítima de abuso, né? E que consequências, que sequelas essas sequências de abuso deixou em você? Foi na sua autoestima? Como você funciona? O que não está legal em você que você não está gostando? E a gente vai reconstruindo você.
reelaborando. Muito das filhas de narcisistas, elas não sabem nem quem elas são. Quando elas descobrem que elas são filhas de narcisista, a sensação que o relato que elas trazem na fala é que elas viveram uma fantasia, que nada do que elas viveram foi uma realidade. E realmente ela foi manipulada o tempo inteiro. Ela nunca pôde ser ela. Então a gente vai ter que fazer um resgate dessa autoestima. Resgatar quem é esse ser, quem é essa pessoa, o que ela gosta. Porque muitas vezes ela não sabe nem o que ela gosta. O que ela gosta é o que a mãe gosta, é o que a mãe impôs, é o que a mãe achava legal ser. Né? Então a gente tem que reconstruir essa pessoa. A gente vai ter que maternar essa criança ferida. A gente vai ter que acolher as feridas dessa criança, que ela não foi ouvida enquanto das suas necessidades, né? Do seu desenvolvimento infantil. Então é um caminho muito bonito, gente. Eu acho lindo quando os pacientes passam por essa reconstrução, por essa busca, né, desse seu eu, essa busca de qualidade de vida. É muito lindo, é por isso que a gente dá um nome de libertação. Né? Quando conseguem passar por todo esse processo, é como se viessem da guerra mesmo, elas são libertas de anos presos ali, de uma fantasia, de sendo manipulado, vivendo de mentiras, vivendo sem afeto, sem ser acolhido, sem ser reconhecido, vivendo de críticas, vivendo de competição. A pessoa ali o tempo todo competindo com você, dizendo que você não presta, dizendo que você não é legal, que você não é uma boa pessoa, que tudo que você faz é errado. Não valida nada do que você faz, não valida seus amigos, não valida a roupa que você veste, não valida uma casa que você limpa, não valida um trabalho que você faz. Né? A mãe narcisista, ela exige uma alta performance dos seus filhos, às vezes muito difícil de ser alcançada. Elas colocam uma exigência que às vezes é humanamente impossível para aquela pessoa, não é de acordo com o desenvolvimento daquela filha. E ela está exigindo, e esse filho quer agradar essa mãe. Essa filha vai querer o tempo inteiro e ela vai ser invalidada. Então, é possível sim resgatar essa autoconfiança, essa autoestima, esse autoconselho. É um trabalho fácil? Não. Descobrir que é filho de uma mãe narcisista é extremamente doloroso. As filhas sofrem com essa descoberta. Doloroso, é um choque. É um choque. Passar por esse processo não é fácil. Para a gente construir, a gente vai ter que desconstruir. A gente vai ter que desconstruir esses ideais para lidar com a realidade de quem é você. O que você espera de você? E, geralmente, a personalidade são as pessoas empatas. Né? Narcisistas adoram ter como vítimas pessoas empatas. E quem que são os empatas? As pessoas que têm empatia. E eles, tem muita gente que chamam sugadores de alma, né? Chamam narcisistas de sugadores de alma, porque eles atacam as pessoas empatas. São pessoas que têm brilho próprio, que têm criatividade, que têm inteligência, que são extremamente solistas, que conseguem se colocar no lugar do outro. E às vezes a mãe narcisista fala que isso é fraqueza, vê isso como algo desqualificado, porque ela não dá conta, ela anula. Só que ela é adulto na relação, ela é a mãe na relação. Ela vai ser validada na sociedade, e você não. Então tem como reconstruir, tem como validar o seu eu, tem como ter vida após transtorno de personalidade narcisista, mesmo sendo mãe. É libertador. Tem só, vou fazer a última aqui que o pessoal me mandou e me passaram aqui na produção. A pergunta é bem interessante. Como posso me proteger dos abusos? Tipo, você tinha falado de algumas formas, mas com nomes bem difíceis. Alguém, acho que foi a Carla que escreveu, não sei se ela voltou para essa live, ela falou na outra. Ela falou alguma coisa de macaco, não sei o quê, só que eu não lembro. Os macacos voadores. Isso, macacos voadores. São esses nomes que eu uso, essas terminologias são dentro dessa personalidade, são um jargão que nós usamos. Os bodes expiatórios, os dourados, macacos voadores, tratamento de silêncio, gaslight,
tem um monte de terminologia que ela ela é mais conhecida dentro do transtorno de personalidade narcisista. Tem um vocabulário peculiar aí quando a gente trabalha com esse transtorno. E se falando da libertação, o que é possível? Duas técnicas muito usadas é o pedra cinza e o contato zero. O contato zero é zero mesmo, gente. É zero total. Não é zero só de presença. É zero de emoção, é zero de afastamento emocional. Não adianta você se afastar de um relacionamento narcisista, tá há 3 anos, há 5 anos, sem falar com a mãe ou com o marido, ou quem quer que seja, e carregar essa pessoa para dentro da sua casa, para dentro da sua cabeça o tempo inteiro. Tá pensando, vivendo em função dessa pessoa. O contato zero não é só afastamento físico em si, é o afastamento emocional também. E muitas vezes esse afastamento emocional pode acontecer com a pessoa dentro de casa. Às vezes não é preciso sair de dentro de casa, do físico, para você fazer um afastamento emocional, que é o pedra cinza. Às vezes nós estamos numa relação que a gente não tem como sair dela, como o caso das mães. Não existe ex-mãe, né? Sim. Às vezes é o pai do nosso filho, não tem como a gente afastar totalmente, fazer um contato zero com o pai de uma criança. A gente tem que manter aquele contato. Então a gente tem que aprender a fazer o pedra cinza, que é não alimentar emocionalmente. É uma técnica. Eu explico direitinho como fazer, o que é a pedra cinza, lá no canal do YouTube do Mais Livres. Mas depois também, se a Carol permitir, a gente pode vir em outro momento e trabalhar especificamente essas terminologias. Porque é bem diferente mesmo, é bem peculiar dessa patologia. Ótimo, dessa gente. Dinâmica. Muito do tempo. Eu quero agora atender, você falou que atende online, né? Então, Isso. Tem gente que falou, a Marina, ela falou que parece que é de Pernambuco e que queria uma psicóloga que não tem assim. Fala agora de você, onde você atende, como que as pessoas podem te achar, do seu canal. Fala aí onde que podem te achar e onde que pode ter mais conteúdo seu. Bom, nesse momento agora da pandemia, eu estou fazendo os meus atendimentos todos online, que eu estou em isolamento social. Né, estou fazendo os atendimentos aqui da minha casa, do meu escritório. Para ter contato comigo, pode ser através do Instagram do Mais Livres, é nesse que a gente está fazendo a live. Tem também o canal do YouTube do Mais Livres, onde tem alguns vídeos. E nesse período agora também tem 4, 5 meses que está parado por causa da pandemia. Eu também diminui muito a forma de trabalhar nesse momento da pandemia. E também tem o grupo fechado do Mais Livres no Facebook. Então, são essas 3 formas hoje que você consegue contato comigo, tá? E eu estou sempre à disposição para tirar dúvida. Sempre que eu posso, eu estou lá interagindo com vocês, conversando, trazendo novidade, não só sobre narcisismo, mas sobre psicologia, sobre bater papo também, sobre mulher, sobre filho, sobre casamento. Tamo junto aí. Sempre à disposição. A Mariana falou assim, por favor, façam outra live falando sobre esses termos. Vamos marcar sim, a gente vai marcar. E aí vocês entra aí no nosso Insta, tanto no meu, A Vida Como Ela É, como no da Tendresse, que é o Mais Livres. Entra que a gente vai estar sempre divulgando. Tendresse, eu quero te agradecer demais. Foi, assim, interessantíssimo. Eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muito e se identificaram com esse assunto, que às vezes não sabia nem que estava dentro, né? E às vezes a gente acha que a gente que tá doido, e as pessoas que não tá doido, não tem que ter culpa. Eu quero te agradecer muito e até a próxima. Que a gente possa marcar aí. Gente, obrigada e todos vocês. Espero vocês todos no Mais Livres. Gente, pessoal, tchau. Muito obrigada pela presença e até o próximo. Espero vocês segunda-feira, às 19h30 também, para estar com a gente em mais uma live. Beijão. Beijo, Tendresse. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.